Deus possa estar nos abençoando cada vez mais e abençoando as mães da nossa igreja e aquelas que estão participando conosco e não podem estar conosco aqui. Nós temos o caso da irmã Alexânia, da irmã Sônia, que não puderam estar aqui, a irmã Glória, né? E outras irmãs aí que não puderam estar aqui conosco hoje. Então nós vamos orar agradecendo a Deus pelas mães que estão presentes, as que estão ausentes, e também para que Deus possa nos abençoar no seu culto. Então eu vou pedir para o irmão Ricardo fazer essa oração. Amém. Irmãos, vamos começar então o nosso culto dando glórias a Deus através do hino de número 326, o Voz de Melodia, Regozijo em Deus.
livrou de um charco de perdição, na rocha me firmou. Louvarei a ti, todo tempo e onde eu for. Louvarei a ti, louvarei a ti. Amém, irmãos. Então nós temos alguns avisos, todos sejam bem-vindos à casa do Senhor. Nós temos alguns avisos para nós não esquecermos. Hoje à noite o nosso culto de adoração começa às 19h30, vamos participar todos juntos, tá bom? Nós estamos nos preparando cada dia, cada momento para adoração ao Senhor em comunhão. Na quarta-feira nós temos nosso culto de oração e ensino, também às 19h30, então não vamos deixar de participar e orar, tá bom? Essa semana nós temos algumas programações. A Igreja Batista da Paz, da Paz, né, que é a do pastor Luizinho, lá no Planalto, vai estar comemorando o seu aniversário, 34º aniversário. Então eles vão ter as conferências que o tema é Marcas de uma Verdadeira Espiritualidade. Serão 2 preletores, que é o pastor Sebastião Machado e o irmão Valdinei Custódio. O irmão Valdinei Custódio é amigo meu e da Fran há muitos anos, inclusive isso foi nosso padrinho de casamento também, e os irmãos puderam conhecer, os jovens conheceram, o pastor conheceu ele no Confra Jovens, né? Trouxe uma mensagem bíblica muito boa, então que Deus possa abençoar a vida deles ali. Vai ser no dia 17 e 18. Dia 18 nós temos programação aqui, mas nós convocamos a igreja a participar no dia 17 lá, né, com eles, para nós ajudarmos também o trabalho. E essa comunhão das igrejas é muito bom, tá bom? Então vamos participar, começa às 19 horas no sábado lá. E no dia 18, que é no próximo domingo, nós temos a Escola Bíblica Dominical, e após a Escola Bíblica Dominical nós temos a nossa Assembleia Geral Extraordinária. Lembrando que a Assembleia Geral Extraordinária, ela não é só um momento de reunião para nós decidirmos algumas coisas da igreja, mas ela é um culto também a Deus daqueles que são membros. Então, sempre quando nós vamos participar de uma assembleia, precisamos lembrar que essa assembleia é para quê? Para a adoração de Deus, né? Tudo que nós fizermos seja para a glória de Deus. Então, vamos ir com o coração dispostos a adorar a Deus através da nossa assembleia também. Irmãos, nós vamos fazer uma leitura alternada em Jó 42, versículos de 1 a 6. Então eu vou ler o primeiro versículo, a igreja responde e assim por diante, tá bom? Jó 42, de 1 a 6, e diz o seguinte: Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Precisamos adorar a Deus da mesma maneira que Jó. Olha, Senhor, muitas vezes nós te conhecemos só de ouvir falar, mas agora os nossos olhos te veem. Né? Então vamos continuar adorando ao Senhor assim. Vamos cantar então mais um hino, irmãos, hino de número 69, e logo após então a palavra estará com o pastor.
Amém, irmãos? Eu esqueci que nós temos os dízimos e ofertas nesse momento. Então nós vamos fazer o seguinte, antes de passar a palavra ao pastor, nós vamos fazer a leitura desse texto, Deuteronômio 16, 17. Nós vamos cantar a primeira estrofe. Nesse período, os irmãos têm, então, para fazer as suas ofertas ou dízimos através do QR Code ou então no gasofilácio. E aí depois, então, eu passo a palavra ao pastor, tá bom? Vamos cantar somente uma estrofe. E temos utilizado o texto de Deuteronômio 16, 17, que diz: cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Então, só a primeira estrofe e o coro dos passos do justo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, aqui na Tua presença, ó Pai, nós queremos Te agradecer por esse momento em que podemos ofertar aos Senhores, dar os nossos dízimos e ofertas, entregando a Ti, ó Pai, uma parte das bênçãos que o Senhor tem nos dado constantemente. Agora abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos para prestarmos atenção na mensagem, que ela faça diferença no nosso coração e nós possamos crescer, ó Pai, diante do Senhor e diante da Tua palavra. É isso que nós pedimos, nos molda a imagem de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor? Bom dia, irmãos. Lembra que nós estamos estudando sobre a onisciência de Deus. Vamos orar primeiro. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Eu te agradeço por esse momento que vamos passar aqui na Tua presença. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por este atributo do Senhor muito importante. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma coisa importante que nós temos que lembrar é que, antes de estudar sobre Deus, os atributos de Deus, temos que lembrar que Deus é incompreensível. E só podemos entender quem Deus é naquilo que Ele nos deu a entender, ou naquilo que Ele se revelou, quem Ele é para nós. Mas mesmo nasquelas coisas que Ele se revelou a nós, nossa mente finita não consegue penetrar todas as coisas. Ou não conseguimos perscrutar toda a sua sabedoria e tudo aquilo que Ele é. E uma das coisas é a onisciência de Deus. Porque como já vimos, Deus Ele não conhece as coisas como nós conhecemos. Ele tem uma outra dimensão, outra forma de conhecer. E uma das coisas que nós temos que entender hoje, que nós vamos estar falando, é em relação à sua presciência. Ou seja, o Senhor conhece todas as coisas antes que estas venham a acontecer. Ele é presciente, Ele vê as coisas presentes não conforme o homem as vê. Então Ele relembra o passado não da mesma forma como faz a memória humana.
Por conseguinte, não é surpreendente que não sejamos capazes de compreender como subsiste o conhecimento divino, normalmente no caso da sua presciência, porque é nesse ponto que menos nos assemelhamos a ele. Nós temos algum conhecimento do presente e do passado. Temos algum conhecimento, aquilo que nós estudamos, aquilo que nós pesquisamos, mas nós fugimos do conhecimento. Nós conhecemos as coisas do passado pela história que foi escrita, mas aquilo que não foi escrito, nós não conhecemos. Mas aquilo que foi escrito e nós não estudamos, também nós não conhecemos. Certo? Deus conhece tudo aquilo que foi escrito, mas também aquilo que não foi escrito. Então, o passado para ele realmente não tem nenhum problema dele conhecer. E o futuro? Na verdade, nós conhecemos o presente, algumas coisas do passado, mas o futuro nós nada sabemos. Podemos até fazer determinadas ocorrências futuras, como, por exemplo, prever se vai chover ou se vai fazer sol, mas isso dependendo das coisas que a ciência já tem nos dado, que podemos fazer uma certa previsão, mas mesmo isso, nós não podemos saber com certeza. Então, nós não somos possuidores de nenhuma forma de presciência real acerca dos eventos futuros. Isso se deve ao fato de que outras causas sobre as quais agora não temos consciência poderão intervir no fluxo dos acontecimentos. Então, nós podemos ver, nós temos um conhecimento futuro das coisas daquilo que Deus revelou. Certo? Deus revelou, vamos pensar na nossa salvação. Então, ele revelou que ele vai voltar, isso é um acontecimento futuro, certo? Ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai trazer em si a companhia os que dormem, ele vai trazer os salvos que morreram em Cristo. Ele vai transformar aqueles que estiverem vivos e vai ressuscitar os que estiverem mortos. E todos vão ser arrebatados juntamente com o Senhor para o encontro do Senhor nos ares. Então, essa é alguma coisa que nós sabemos do futuro, porque está escrito nas Escrituras, porque ele revelou para nós. Agora, como exatamente isso vai acontecer? Como exatamente vai acontecer essa transformação? Nós, que estivermos vivos, seremos transformados. Como que vai acontecer essa transformação? Nós não sabemos. Não temos ideia de como que ocorrerá isso. É no piscar de olhos? É um processo? Como é que vai ser? Um processo de quanto tempo, quantos segundos? Se é indolor, se é dolorido? Então, certas coisas nós não sabemos todas as coisas, mas nós sabemos que isso vai acontecer, e sabemos que vai acontecer porque ele revelou. Sabemos também que depois disso, nós vamos ser glorificados. Então, ou seja, nós vamos ser glorificados, vamos ser retirados completamente da presença do pecado e vamos ter um corpo, ao ressuscitar, vamos para o encontro do Senhor, teremos um corpo imortal e um corpo imortal. Um corpo incorruptível e um corpo imortal. Incorruptível e imortal. Por que sabemos isso? Porque está revelado nas Escrituras. Nada além daquilo que foi revelado nós sabemos. O que vai acontecer até que essas coisas aconteçam? Nós não sabemos. O anticristo vai se revelar. Mas como ele vai se revelar? Quem é ele? Como que vai acontecer todas aquelas coisas futuras ali no livro de Apocalipse? Há igrejas, né, que interpretam tudo alegoricamente. Nós já procuramos interpretar literalmente, naquilo que é possível interpretar literalmente. Quanto mais literal, nós interpretamos. Certo? Literalmente. Porque sendo essa uma das regras de interpretação, nós a usamos também na escatologia. Mas, como é que vai ser exatamente? A Bíblia fala que
o que vai acontecer futuramente, o Sol já não existe, nem a Lua, e não vai ter mar. Nós não entendemos como que pode haver uma vida sem ter essas coisas. É impossível para nós, certo? Não existiria vida sem essa lógica que nós vemos nesse mundo, certo? Será literalmente do jeito que nós entendemos ou será de uma forma simbólica, diferente, né? Então nós optamos pela interpretação literal, mas tudo bem, mas nós não entendemos como que isso pode acontecer. Então nosso conhecimento, conhecemos algumas coisas que vão acontecer no futuro, mas como que isso acontece, como isso é possível, por que que isso vai acontecer, nós não sabemos. Então nós somos limitados, mas Deus, na seu pré-conhecimento, sua pré-ciência, Ele sabe todas as coisas. Então o Senhor não tem limite, e o Senhor sabe todos os detalhes de como que essas coisas todas as coisas vão ocorrer. Ele é o autor do universo e Ele pode intervir alterando a presente ordem das coisas. Então, supondo-se que Deus tem um perfeito conhecimento de cada uma das causas atualmente em operação e que existem leis físicas que determinam a sucessão dos acontecimentos, é que Deus conhece perfeitamente essas leis, podemos então entender que seja capaz de predizer alguma coisa, mas não de forma infalível. Baseado nessas leis, nós podemos predizer. Além da revelação, então nós podemos usar então essas leis que Ele criou para poder conhecer um pouco do futuro. Como eu já tinha falado a respeito da previsão do tempo. Então nós podemos fazer alguma coisa nesse sentido. Mas nós não sabemos e não conhecemos todas as variáveis que podem intervir e interferir nessa ordem das coisas. Então nós podemos dizer o seguinte: podemos conhecer certa forma de presciência até certo ponto. Entretanto, a suposição de que nela está envolvida, de que todos os acontecimentos ocorrem de acordo com a ordem e sequência pré-estabelecida, é justamente que muitos pensadores não dispõem a admitir. Então veja, tudo que vai acontecer já está pré-estabelecido na sua sequência pré-estabelecida por Deus. Porque Deus, no seu poder, infinito poder, e sua presciência, já assim determinou. Eles asseveram que os eventos dependentes dos seus agentes, ou do que os seus agentes façam, agentes são livres, mas, mesmo dentro da sua liberdade, aquilo que os agentes fazem vai fazer com que ocorra exatamente do jeito que Deus quer. E isso, para a pessoa que não acredita nesta verdade, coloca isso como uma impossibilidade de ser conhecida de antemão. Mas nós estamos tratando de Deus, nós estamos tratando dos homens. Nós não conhecemos todas as variáveis. Nós não conhecemos todas as coisas que os homens vão fazer. Mas Deus sabe todas as ações. E muitas vezes Ele impele os homens a fazer determinadas ações, para que exatamente cumpra aquilo que Ele predeterminou. Vamos dar um exemplo. Deus profetizou que o Senhor Jesus iria nascer em Belém da Judéia. José e Maria não moravam em Belém. Então o que Deus fez? Ele usou o rei, ele usou para fazer um censo e que todos deveriam ir na sua terra natal para fazer o recenseamento. Por que isso?
Não poderia simplesmente contar, falar assim, de onde que você é? Estou de tal lugar. Mas por que ele exigiu que fosse para a sua terra natal? Entende? E foi então, José e Maria tinham que obedecer ao mando do rei. Então foram, e assim cumpriu a profecia de que o Senhor Jesus, e tu, Belém, Efrata, mesmo que seja pequena, é a da ti que vai sair o Salvador. E assim cumpriu-se a profecia. Então o Senhor, Ele faz com que induz os homens, os reis e todas as pessoas para fazer exatamente aquilo que Ele pré-determinou, aquilo que Ele profetizou também. O seu conhecimento não é que Ele conhece o futuro, né? E aí Ele pré-determina o que está lá no futuro. Não. Ele predeterminou. E Ele faz as coisas acontecerem como Ele predeterminou. Então não é que Ele olha lá para o passado e vê as coisas acontecendo, então Ele vai predeterminar aqui porque Ele viu. Não é assim que funciona a presciência de Deus. Ele conhece sim, mas quando Ele determina algo, Ele não olha na sua presciência. Quando Deus nos predestinou, quando Deus na verdade, nos fez com que houvesse um grupo seu que fosse salvo antes da fundação do mundo. Ele não olhou através da sua presciência se as pessoas poderiam ter fé, e assim Ele elegeu aqueles que iriam ser salvos. Porque se Ele fizesse isso, já não seria eleição. Ele simplesmente escolheu as pessoas e faz com que todas essas coisas, de acordo com o que Ele predeterminou, vão acontecer exatamente como Ele predeterminou. Mesmo que Ele conhece, há corações super endurecidos que jamais se converteriam. Aliás, eu digo que por mais piedoso que seja o homem, por mais religioso que seja o homem, jamais nós nos converteríamos. Porque nós somos inimigos de Deus. Nós somos, a Bíblia fala que nós somos, além de inimigos, nós somos completamente alheios às coisas de Deus. Nós não queremos saber de Deus. Nós simplesmente não somos, estamos mortos nos nossos delitos e pecados, não temos ação espiritual nenhuma. E não fosse Deus, então, predeterminar, pré-ordenar e fazer com que todas as coisas fossem feitas e dirigidas de acordo com a sua predeterminação, as coisas não aconteceriam. Se Ele deixasse na volição da pessoa, na boa vontade da pessoa, as coisas não se concretizariam. Então Deus, Ele conhece todas as coisas, mas não é esse conhecimento prévio que Ele usa para prever o futuro. Ele não olha para o futuro, vê o futuro e de repente chega ali, ele olha, eu conheço lá o futuro, então eu vou profetizar que isso vai acontecer. Isso não é profecia. Não, ele determina que isso vai acontecer. E as coisas vão acontecer de tal forma, e se a coisa está saindo fora dos eixos, ele vai lá e faz, não, isso aqui tem que acontecer desse jeito, para que a vontade dele seja feita, para que aquilo que ele determinou seja feito. E aí nós temos que entender um outro tributo de Deus que nós não vamos estudar, que é a soberania de Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas. Então, se ele dependesse da volição dos homens, daquilo que os homens iria fazer para determinar, onde estaria a soberania de Deus? Então, Deus é soberano, então Ele determina aquilo que vai acontecer. Mesmo que Ele determine aquilo que vai acontecer, não tira dos homens a sua responsabilidade
de confiar, de crer no Senhor Jesus ou não. Então, quando o homem rejeita a salvação que Deus mostra, aquela pessoa é responsável pelas suas decisões. Nós não podemos talvez entender todas as coisas, mas quando eu olho do ponto de vista de Deus, eu posso ver que as coisas são de fato assim. E quando eu olho do ponto de vista do humano, eu vejo que as coisas são de fato assim, ou seja, Deus responsabiliza, eu sou responsável pelas minhas decisões, eu sou responsável por aquilo que eu creio ou não creio. Cada decisão que você toma na sua vida, você é responsável. Você vai tomar um rumo na sua vida e as decisões que você toma, você vai conviver com elas. Algumas decisões são super importantes. Eu diria que a decisão mais importante que você tem é se você quer entregar a sua vida a Jesus, se você entrega a sua vida a Jesus, para Ele ser o seu Senhor e Deus. Isso muda a sua vida. Vai mudar a sua perspectiva. Mas você também pode rejeitar. Mas Deus já não predeterminou, mas você é responsável. Você é responsável. Principalmente você que está ouvindo todos os dias. Não sei se é principalmente, mas você que está ouvindo todos os dias, você não tem desculpa se você rejeita. Então essa é uma decisão muito importante que você tem que tomar na sua vida. E você é responsável pela sua decisão. Nós provamos isso diante de todos os convites que Deus faz para o pecador crer nele. Por outro lado, irmãos, é preciso entender também que uma das decisões que o homem toma, eu vou decidir que eu vou me casar com a pessoa X. E a pessoa está lá, os pais é contra, todo mundo dá conselho contra. Mas eu quero porque eu amo a pessoa. Tudo bem. Você vai tomar a sua decisão, você é responsável. E você vai conviver para o resto da vida com aquela pessoa. Isto é, se você quer viver de acordo com os princípios bíblicos. Porque muita gente casa hoje, às vezes, logo passou a lua de mel, já divorcia. Então acontece isso também. A pessoa não sofre muitas consequências porque ele simplesmente não tem a palavra de manter, serei fiel até que a morte nos separe. Por isso que as pessoas hoje não querem se casar, porque eles não querem ter esse compromisso de fidelidade e de perseverança nas suas decisões. Então, meus irmãos, esta é uma das decisões importantes. A profissão que você vai escolher também é importante, porque você vai estar convivendo nisso o tempo todo. Então, mesmo que, dependendo da circunstância que você tomar, que fez você tomar aquela decisão, você vai viver aquilo. Então, eu tomei a decisão de um dia ser um pastor e também de ser um pedagogo. E eu tive uma vida relacionada a essas duas coisas durante a minha vida toda. E você também vai ter. Mas lá no meio eu me arrependo. Dá para mudar. Essa não é uma coisa assim que você obrigatoriamente pode ficar. Tem que ficar, uma vez que você tomou a decisão, você tem que ficar. Não, você pode tomar uma decisão. É claro que você já vai ser mais velho, dependendo da sua idade, se você entrar num novo mercado de trabalho vai ser mais difícil. Tudo por isso que é bom um jovem tomar a decisão certa quando é jovem. Todas essas coisas, irmãos, porque nós não temos a variável de saber o futuro, mas mesmo que nós estamos tomando essas decisões, Deus, Ele é soberano e Ele conhece todo o meu futuro. Ele sabe que eu vou ter aquele tipo de vida, porque eu vou tomar essas decisões. E muitas dessas decisões, Ele me induz a fazer. Ele me leva a fazer. Porque Ele é soberano. E eu digo o seguinte, principalmente se você já é um crente,
A Bíblia fala assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha aqui, segundo a sua predeterminação, seu propósito. O propósito de Deus, aquilo que Deus tem para a vida dela. Então todas as coisas cooperam para o seu bem. E eu vou ter que parar aqui, já me empolguei demais. Vamos lá. Nosso Deus, nosso Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esse tempo que nós passamos aqui. Te agradecemos por tudo que o Senhor nos deu aqui, nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém.